E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Norton. E gente, hoje eu tenho uma novidade para falar para vocês, que é um quadro novo aqui no canal, que vai se chamar Pérolas do 1001. E como é que a gente chegou nesse projetinho? Eu estava falando com a Carla Souza lá no Instagram, então por favor também já sigam o canal aqui, já nos sigam nas redes sociais, a gente vai deixar o arroba aqui, ativem as notificações. E a gente realmente gosta de ouvir vocês, a gente está sempre lendo e respondendo os comentários, no Insta também. E conversando com a Carla, eu tive uma ideia que vai se chamar Pérolas do 1001. A ideia é falar de livros que eu li e que eu achei muito bons e que mereciam maior reconhecimento. Aquele livro que você joga no Google não, né? Você joga aqui no YouTube e não vai ter nenhum grande canal falando sobre ele, não vai ter nenhum tipo de... não vai chover resenha, vídeo resenha sobre esse livro, e que é uma pena, porque são livros muito interessantes e que realmente valem a pena você lê-los. Então, a ideia aqui é justamente trazer, de tempos em tempos, livros diferentes, porque eu consumo muito conteúdo de livro no YouTube e me incomoda um pouco essa questão de que parece que está todo mundo sempre lendo os mesmos livros, né? Então, todo mundo leu Helena Ferrante, todo mundo leu Torturado, agora todo mundo está lendo Duna, e essa coisa de modinha me incomoda um pouco, né? Respeito e admiro quem faça, e tudo bem, você consumir, tá tudo certo. Só que eu gosto, às vezes, de ser surpreendido, de achar alguma coisa nova, diferente. E a ideia, então, é justamente trazer novidades. Mas a gente vai deixar uma playlist separada, chamada Pérolas do 1001, em que a gente vai trazer essas novidades, assim como a gente trouxe Não Tenha Medo, mesmo o Leopardo do Lampedusa, apesar de ter sido publicado pela Tag, tem pouco material dele no YouTube, mesmo Loja de Canelas, que foi um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, que também ninguém conhecia. Então a gente está aqui para realmente promover a boa literatura e dar dicas de leitura para vocês. Então galera, todos os livros que vão entrar nessa playlist, ou que eu vou indicar hoje, estão aqui no 1001, tá? Então assim, quais são os critérios? Ter pouco conteúdo aqui no YouTube, estar nessa listinha aqui do 1001, e são livros que são 4 ou 5 estrelas. Então eu vou falar sempre daqueles livros que vale a pena você gastar o seu dinheiro, o seu tempo, para poder lê-los, e eu vou dizer por que eu acho que vale a pena, tá bom? Bom, gente, então, para o primeiro vídeo do projeto, para a gente poder apresentar esse projeto, essa playlist, eu vou trazer aqui 5 indicações, de livros que eu li antes de ter o canal, então não vai ter um vídeo específico sobre eles, mas são aqui algumas indicações para dar a largada. Bom, gente, o primeiro livro que eu vou trazer é de uma norte-americana, da Patricia Highsmith. Esse livro aqui foi publicado em 1955, então ele já é literatura contemporânea. E quando eu fui procurar esse livro, eu vi pouca gente falando sobre. Esse livro aqui, gente, ele lembrou muito aquele filme Prenda-me Se For Capaz. Aqui a gente vai ter um jovem que dá um golpe. Ele acaba fazendo amizade com um cara muito rico, um jovem também boêmio. Ele acaba se vestindo, tendo o mesmo corte que esse amigo, entre aspas, e ele acaba vivendo a vida desse cara. E a gente vai ter a polícia, então, indo atrás dele. Ele vai dando golpe atrás de golpe. E a polícia, tá quase pra prender ele, mas aí ele consegue escapar. Ou a polícia chega no apartamento que ele tá. E, sei lá, o cigarro ainda tá aceso, sabe que ele saiu ali às pressas. E eu achei, cara, esse livro aqui, a Patrícia, de uma coragem. Porque realmente o final dele me pegou, assim. Eu realmente não esperava o final. E a forma como esse livro se desenrola lá pela metade, acontece um negócio que você fica meio chocado, E ele é um golpista de marca maior, mas você realmente está torcendo por ele. Eu achei ele muito inteligente, assim, em todas as coisas que ele fazia para mascarar o seu rastro, E eu acho que vale muito a pena, assim. Tem pouco material sobre ele. É uma leitura que eu já fiz há um bom tempo, mas ele ainda fica na minha cabeça, eu tenho ele muito claro, foi uma leitura super rápida. Eu, se fosse dar uma nota, daria um 4,5, eu acho que esse livro aqui é realmente sensacional. E a autora é realmente muito corajosa. O final que ela dá, ele vai meio contra, assim, o que você imagina que vai ser para um livro de perseguição policial, de thriller e tal. É muito bom, recomendo muito, tá? Bom, e esse projeto justamente teve início, essa ideia, conversando com a Carla, e falando realmente sobre esse livro aqui, que é O Tambor, do Günter Grass. O Günter, gente, ele tem uma vida toda polêmica, tá? Não vou entrar aqui no mérito. Neste canal a gente separa autor e obra, tá? Ele ganhou o Nobel de Literatura. E esse livro, cara, eu achei isso aqui muito bom, porque assim, ele é uma história familiar, uma saga familiar. Ele vai contar, o guri vai contar, o Oscar, a história de como os avós se conheceram, depois os pais e depois ele. E o plano de fundo é a Alemanha, antes, durante e depois da guerra.
E o que me chamou muito a atenção é que geralmente esses livros de guerra geralmente focam muito no conflito, campos de concentração, né? E esse livro aqui eu achei bacana porque ele pega também o logo pós-guerra, né? De como é que uma sociedade que permitiu, né, e foi conivente, digamos assim, com a matança e o genocídio que foi, se recupera, né, depois que a paz é assinada, o tratado é assinado, né? Como é que você simplesmente volta a trabalhar, você volta a ir no parque, fazer um piquenique, né? Ele mostra esse contexto da sociedade tentando lidar com tudo o que aconteceu e processar os horrores que foram e, né, digamos assim, a vida voltar ao normal, né? É importante ter em mente que ele é um livro meio esquisito também, porque o Oscar, ele resolve contar a sua história, a história da sua família. Quando ele tinha lá pelos seus 11, 12 anos, ele decidiu não crescer. Vou ser pequeno pro resto da vida. E de alguma forma isso se torna possível. Então ele é uma criança que vai, né, claro, se desenvolver em maturidade, psicologicamente, né, ele vai ser depois um adulto, vai trabalhar e tudo mais, mas no corpo de uma criança de 11, 12 anos. Então, assim, tem algumas cenas que você fica meio nojento, meio grotesco, porque ele, inclusive, vai se relacionar com mulheres. Ele também tem uma espécie de poder, ele tem uma espécie de grito supersônico que, né, destrói janelas. Caracas, meu! Nossa Senhora! Mas são também alegorias para o autor contar essa história. Eu também achei bacana porque, assim, ele é uma criança que resolveu não crescer. E ele é narrado em primeira pessoa. E o Oscar, então, por ser uma criança, ele pode estar em locais que normalmente ele não estaria, né? Então ele está na sala, os adultos estão conversando, estão jantando. A gente lendo, né, a conversa dos adultos, a gente percebe que, sei lá, o tio ou o primo vai se alistar na juventude hitlerista, ou então ele, por ser pequeno e ser criança, né, ele fica embaixo de uma arquibancada, por exemplo, daí ele escuta, né, a galera confabulando e conversando. Então é uma forma do narrador te levar, como se fosse uma câmera mesmo, para lugares que normalmente a gente não teria acesso, não teria como saber daquilo que está acontecendo. E, gente, assim, ele é um romance que, eu não vou mentir para vocês, ele requer uma certa maturidade do leitor, né? Se você é aquele leitor de intrínseca, né, ou de livro mais jovem, né, super contemporâneo, provavelmente você não vai curtir muito o livro. Ele é uma leitura realmente mais pesada, mais árida, mais, em alguns momentos, arrastada, mas tudo tem um propósito e vale a pena você ler. Eu, por exemplo, nunca mais vi uma cebola da mesma forma que eu via antes de ler esse livro, né? Me mudou muito, assim. Terminei esse livro, eu fiquei, assim, realmente uma semana pensando na vida, de como é que aquilo tudo, né, aconteceu e como é que aquilo se permitiu fazer. Eu daria para esse livro um 4, porque ele realmente me marcou, mas a leitura foi um desafio, assim. Foi uma leitura que requer estofo e foco naquilo que você está lendo. E, bom, o terceiro livro que eu queria falar, ele foi publicado em 1990, na Inglaterra, chamado O Buda do Subúrbio. Eu sei que é capa feia, mas, assim, relevem, tá? Ele é de um autor indiano chamado Anif Qureshi. E aqui, gente, a gente vai ter uma família de indianos que migrou para a Inglaterra. E a gente vai ter uma família que não é mais nem indiana raiz, mas também não é 100% inglesa, né? Então, como é que você lida com essa questão de você ser também um estrangeiro, né, no país em que você vive? Vai ter essa história também narrada em primeira pessoa por um adolescente. E esse adolescente, ele vai ter toda a questão, né, da descoberta, né, da adolescência, enfim, sexualidade também. E ele quer ser um ator. E os pais meio que são contra isso, né? E ele, enfim, lá pelas tantas ele consegue realmente um papel importante. E daí fica, né, a ironia. Ele vai ser o protagonista de uma peça que vai encenar Mowgli, né, o livro da selva, do Kipling. E daí tem toda uma crítica, né, do tipo, puxa vida, né? O Kipling, ele era um inglês que, né, enfim, escreveu sobre a Índia num período em que a Inglaterra dominava esse país, né, antes da libertação deles. Então tem toda uma visão imperialista, talvez um tanto preconceituosa, né? E o menino, né, interpretando, né, essa visão do menino lobo. Mas é muito interessante. E a playlist desse livro aqui é muito boa. O rock inglês, né, naquela época, ele escutava muito essas músicas. Então é muito bacana de você ir lendo o livro e ouvindo as músicas que ele está ouvindo também, porque todas elas têm algum tipo de relação com a história, com o momento de vida do garoto. Eu dou para esse livro aqui um 4,5 também, porque foi uma leitura muito fluida, muito gostosa, que é considerado então um romance inglês, né? E o autor também, de certa forma, viveu um pouco disso, porque o pai era paquistanês, né? Então ele também traz essa questão de casa, da questão de você morar num outro país e, né, ser estrangeiro lá também.
O quarto livro que eu vou indicar, então, é da Jung Shenk, Cisnes Selvagens, Três Filhas da China. Ele é publicado em 1991 na China. Ele é um romance autobiográfico. Ele vai contar a história da China, também uma saga familiar, também de 3 gerações. Então a gente vai ter a avó dessa narradora, ela foi vendida como concubina para uma espécie de senhor feudal. Depois, tanto a mãe como o pai dessa autora, eles lutaram na Revolução Maoísta. Então eles, né, enfim, acreditavam, né, na proposta, mas aí lá pelas tantas eles eram muito inteligentes, eles eram professores universitários, e daí o partido, né, começa naquela onda de queimar livro, e eles acabam então sendo considerados uma ameaça. E daí os pais, né, são mandados para campo de concentração e tal. E essa autora, ela foi uma das primeiras mulheres, inclusive, a conseguir poder sair da China no processo de reabertura, e ela vai então estudar na Inglaterra. Então ela faz uma crítica, digamos assim, de dentro, né, de quem viveu tudo aquilo. É um livro super triste, né? A avó dela, enfim, sofreu horrores como concubina. Ela tinha que usar aqueles sapatinhos assim que deixavam o pé todo errado, né, todo deformado. A gente vai ter aqui situações de fome e pobreza muito grandes, assim, né, antes da Revolução propriamente dita, né, de que, por exemplo, tinha famílias que vendiam uma criança recém-nascida por um saco de arroz, porque não tinham como se alimentar e nem como sustentar mais uma boca. Então, assim, é muito tocante, muito bonito, muito poético, mas ela também não escreve de uma forma amargurada ou com raiva. Ela realmente te dá os fatos. Aconteceu isso, por isso, a gente acreditava, e a vida antes era assim, e depois ficou assada. E você vai tendo também todo o contexto da China e como é que a China foi se desenvolvendo. Foi o único livro de literatura chinesa que eu li até então, mas foi muito bom. Ele é um calhamacinho realmente, mas é uma leitura muito fluida. Esse aqui realmente eu dou 5 estrelas, porque, enfim, de novo, eu li também faz muito tempo e a história está muito vívida. Vale a pena ler esse livro, recomendo aqui, então fica a dica. E galera, o último livro que eu tenho para trazer aqui é o Paul Auster. Tudo bem, vocês vão me dizer que o Paul Auster é super conhecido, de fato ele é. Mas esse livro aqui, O Invisível, eu não vejo muita gente falando dele, por exemplo, né? Eu sei que tem amigos que já leram e que gostaram muito também, mas no YouTube tem pouca coisa. E cara, o que a gente vai ter aqui? Esse livro aqui, para começar, eu comprei esse livro logo que eu comprei também o 1001. E aqui foi a primeira vez que eu percebi como a técnica narrativa faz toda a diferença no livro, né? Aqui você realmente percebe que o autor trabalhou muito a questão da linguagem e a forma como ele vai narrar esse livro. Ele não a história assim é bem singela, né? A gente vai ter um jovem que está na faculdade que, enfim, se acha o suprassumo da sociedade, né? Ele se acha mais esperto, com o melhor traquejo social, e ele é meio ranzinza, meio rabugento, porque a vida de alguma forma ainda não o reconheceu, né? Ele ainda não teve a oportunidade da sua vida. E daí lá pelas tantas ele está numa festa da faculdade, ele conhece um casal, e esse casal, né, muito rico, assim, estava para lançar uma revista de literatura, uma revista literária, e o convida então para ser o editor dessa revista que eles estavam lançando. Ele fica, né, enfim, finalmente, né, me reconheceram. Mas assim, as coisas não dão lá muito certo, né? O que eu achei surpreendente nesse livro foi que a primeira parte ele é narrado em primeira pessoa. Daí, como todo livro em primeira pessoa, né, lógico, a gente não pode confiar no narrador, ele é um narrador não confiável. Daí, a segunda parte do romance, ele é narrado na segunda pessoa do singular. Eu nunca tinha visto isso. Então ele fala, você fez isso, você foi lá e mentiu, você foi lá e matou, ou você foi lá e ficou com a menina. É muito opressivo, é como se ele ficasse te apontando o dedo o tempo todo. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! E daí você fica naquela angústia, naquele peso, né? E como é a segunda pessoa, você não pode nem confiar nem desconfiar. Do jeito que é escrito, você realmente acha que aquilo que estão te acusando realmente é verdade. Mas daí no final dessa segunda parte, a pessoa que está envolvida nessa situação toda que foi narrada até então, desmente tudo aquilo que foi escrito. E daí você fica, né, realmente com a palavra de um contra o outro. Não tem nada no texto ali que te informe quem é que está falando a verdade ou quem é que está mentindo. Você realmente tem duas versões do mesmo fato, digamos, e você não sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo. Na terceira parte, ele tem um narrador onisciente, né, em terceira pessoa. Daí você pensa, né, finalmente agora eu vou entender o que está acontecendo, né? Eu vou ter um narrador confiável, na qual eu sei que aquilo que ele está falando é o que de fato está acontecendo. Mas aí no último parágrafo, na última linha, o autor vira a história e te puxa o tapete, e daí você fica assim, tá, peraí.
eu acho que eu não posso confiar, inclusive, nesse narrador em terceira pessoa. E daí, no fim, você termina a história, você não sabe quem é que tá falando a verdade, quem é que tá mentindo, o que de fato aconteceu. E eu achei isso muito incrível, assim, me abriu a cabeça para possibilidades de escrita, assim, muito legais. Eu acho que vale muito a pena também ler um romance curtinho. E esse aqui também é um livro que eu daria, sei lá, um 4.7, digamos assim, porque realmente eu gostei muito, acho esse livro aqui muito bom. E se você nunca leu nada desse autor, recomendo você começar por esse livro aqui. Tá bom, galera? Então, me digam nos comentários se vocês já conheciam esses livros, se foi inspiração minha, que só eu que não conhecia. Se vocês gostaram dessa proposta da gente trazer livros diferentões que estão no 1001, né? Então, muito obrigado e até a próxima.